Hoje estamos encerrando a nossa série Vivendo Além do Comum e hoje nós vamos falar sobre busque a manifestação do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler novamente? Está projetado para nós aqui. Podemos ler juntos? Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas... Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, por graça e misericórdia, fale-nos essa noite através da sua palavra que é viva e que é eficaz. Assim, nossa mente, nosso coração se voltam para esta palavra, se tornam submissos a ela e somente a ela. Por isso, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós esta noite, para agir, para mover, para fazer conforme agrada o Senhor. Assim, portanto, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O Espírito Santo é o selo de uma vida sobrenatural. Todos aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida e que caminham guiados pelo Espírito, podem viver essa vida sobrenatural. Porque o Espírito Santo quem nos capacita a viver a realidade do sobrenatural, fazendo-nos andar conforme a vontade de Deus e testemunhando do poder transformador de Deus na nossa vida. Nos primeiros dias da igreja, após a ascensão de Jesus, os discípulos aguardaram em oração pela descida do Espírito Santo. Nós chamamos isso do Pentecostes, que era uma festa judaica. E foi exatamente neste contexto que o Espírito Santo de Deus vem, ele desce. E começa a haver manifestações. Isso a Bíblia diz de forma muito clara. A Bíblia é enfática em dizer, meus irmãos, que quando o Espírito Santo veio, começaram a haver manifestações. E as manifestações não se encerraram somente naquele ambiente do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Elas continuaram depois. Nós vemos ao longo da história da igreja manifestações sobrenaturais do agir do Espírito Santo. Então, eu entendo que buscar a manifestação do Espírito Santo, ela não deve ser somente limitada a uma experiência isolada, mas ela deve mostrar que pode haver um sobrenatural na nossa vida. Nós podemos viver a habitação e o poder do Espírito Santo aonde quer que nós estejamos. A vida sobrenatural acontece quando nós nos rendemos à obra transformadora do Espírito Santo em nós e através de nós. Paulo, no texto que nós lemos, ele fala sobre dois assuntos. Ele fala sobre unidade e sobre a pureza da igreja. E depois Paulo vai do capítulo de número 1 até o do versículo de número 1 até o versículo de 19, Paulo vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a unidade e a pureza da igreja. E a partir do verso de número 21, Paulo encerra esse capítulo falando um pouquinho sobre relacionamentos, especificamente sobre relacionamentos do lar, de dentro de casa. Mas no restante da carta, Paulo ele vai se concentrar em duas dimensões do viver cristão. Guarda isso. Ele vai falar sobre o lar, sobre o trabalho, e aí Paulo vai olhar para a vida mais prática do cristão. E depois ele olha para uma outra esfera, para uma outra dimensão, que é a esfera espiritual, dos inimigos, das hostes espirituais. Eles falam aqui dos príncipes, né? Das potestades, dos principados. Então existem essas duas dimensões que nós devemos nos atentar. Primeiro, aquilo que nós podemos ver, o nosso lar, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Mas além disso, nós também precisamos observar
pois há também uma dimensão espiritual que nos cerca. O nosso grande erro é nos atermos simplesmente para uma visão carnal das coisas, e não nos atentarmos para questões espirituais que nos rodeiam. Todas as vezes que você põe a mão no arado para poder trabalhar, fazer alguma coisa, não é à toa que vem desânimo, não é à toa que você ouve que você não deve ouvir, não é à toa que existem coisas que parece que se levantam contra você, tentando te paralisar. Nós precisamos observar isso. A nossa luta não é simplesmente na esfera, na dimensão natural, aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, mas há também uma guerra, há também uma batalha a ser travada em outra dimensão, na dimensão espiritual. A igreja precisa da ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem abre a nossa visão espiritual para que a gente consiga ver além daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Vocês estão comigo aqui, amém, meus irmãos? A nossa fé deve estar à altura destas duas dimensões. Então, Paulo introduz essas duas dimensões dentro do imperativo e de 4 gerúndios dentro desse texto. Ele fala sobre enchei-vos, e depois ele vai falando, louvando, dando ação de graças, sujeitando. Isso tudo está aí presente dentro do capítulo de número 5. A questão levantada pelo apóstolo Paulo é o seguinte: embriaguez ou enchimento do Espírito Santo? E eu queria muito ter tempo aqui para poder trabalhar com você a questão da embriaguez, do uso de bebidas alcoólicas. Eu queria muito ter isso, mas isso deixa para outro dia. De repente, numa escola dominical unificada, aí a gente consegue resolver isso, tá? Mas eu quero me voltar para a ênfase que Paulo está dando aqui no verso de número 18. Você deixou sua Bíblia aberta, não deixou? Então, por favor, acompanhem comigo aí. Paulo está falando, e não vos embriagueis com um vinho. E algumas pessoas olham para esse texto e falam, está vendo, pastor? Está aí, ó. A Bíblia não proíbe a gente de beber. A Bíblia só fala que a gente não pode se embriagar, está vendo? Então, uma bebida bem colocada, no momento certo, é válida. Entenda a visão de Paulo aqui. Entenda o que ele está querendo dizer. Paulo aqui nesse texto, ele não está advogando sobre a licitude de beber bebidas alcoólicas. Não é essa questão aqui nesse texto. O que Paulo está colocando aqui, a ênfase que o apóstolo está dando, não é no fato de beber ou não bebida alcoólica, mas no fato de se encher do Espírito Santo. Paulo tem os seus olhos voltados para o enchimento e para o transbordamento do poder espiritual. Então, usar esse texto para advogar outras causas, me parece que é forçar um pouco o texto, visto que Paulo tem a sua visão voltada única e exclusivamente para o enchimento, para uma vida de poder, para uma vida de entrega ao Espírito Santo. O apóstolo, ele começa fazendo determinada comparação. E é uma comparação um pouco estranha para nós, mas é o que Paulo coloca aqui. Ele vai comparar a embriaguez com a plenitude do Espírito. E que comparação ruim, não é? Talvez a gente não teria um outro exemplo melhor para Paulo usar, mas nós precisamos entender que Deus quis que fosse assim. Porque Paulo não escreve nenhuma das suas palavras elucidadas por si mesmo, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, de fato, é isso que Deus quer falar conosco. Então, o nosso desafio é, se Paulo faz essa comparação diferente para nós, o que ele queria dizer? Paulo está fazendo uma semelhança superficial. Paulo está dizendo que quando uma pessoa está bêbada, nós dizemos que ela está sob o controle do álcool. Então, ele está dizendo assim como um bêbado, uma pessoa que bebe demais, não tem controle mais das suas ações, porque quem a comanda, quem a guia é o álcool. Assim deve ser aqueles
que se entregam à graça e ao Espírito Santo. Eles também não devem viver guiados por outra influência qualquer a não ser a influência do Espírito Santo. Assim como em ambas proposições há uma mudança de comportamento. Percebe isso? A personalidade da pessoa muda. Priscila e eu, nós temos um conhecido que ele é uma pessoa muito introspectiva, muito calada, muito fechada. E quando ele chega numa festa, ele disse isso para nós, ele precisa beber alguma coisa para ficar mais alegre. Ou seja, de fato, uma pessoa sob o domínio do álcool é uma pessoa que muda o seu comportamento. A personalidade da pessoa muda. Ela se desinibe. Não se importa com o que os outros vão pensar dela. Isso tudo é para aqueles que estão influenciados pelo uso da bebida. O crente cheio do Espírito, ele também se entrega, mas ele não se entrega ao álcool, ele não se entrega à bebida, ele se entrega ao controle do Espírito Santo. E a sua vida fica livre e fica desinibida. Nós temos só ousadia e poder para testemunhar do Evangelho aonde quer que nós estejamos. Mas ainda um outro contraste que Paulo coloca. É que na embriaguez o homem perde o controle de si mesmo. Agora, no enchimento do Espírito, o homem ganha controle de si. Extraordinário isso. Ao passo que a embriaguez tira o homem de si mesmo, a ação do Espírito Santo faz ao contrário. Ele dá domínio para você. Ele põe você no controle e no lugar as coisas no lugar. Por isso que a Bíblia fala que um do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Cuidado, meus irmãos, aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu estava num culto, de repente eu senti o Espírito Santo e eu não lembro nem mais o que eu fiz naquela noite. Cuidado. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Todas as pessoas que são usadas por Deus são usadas no pleno conhecimento de si mesma. Não entram em transe para isso. Eu preciso ler esse texto. Ele é uma frase um pouquinho grande, mas eu achei muito interessante que o Dr. Martin Lloyd Jones escreve. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele foi um médico, um pastor renomado, um indivíduo. Eu acho que, igual Martin Lloyd Jones, na geração dele, Deus fez só ele. Não tinha nenhum outro. Você pega livro dele, só para você ter uma ideia, o comentário de Lloyd Jones sobre Romanos são 14 livros. E Deus me deu a graça, presbítero Rodrigo, de conseguir os 14 livros, graças a Deus. Mas ele escreve algo que me chamou muita atenção. Olha o que ele fala. O vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes, mas depressivos. Um médico falando. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos. O álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez, deprimindo o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio, o poder de avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. Mas o que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. Ele não pode ser posto no manual e na farmacologia, porque ele é um estimulante. Ao passo que a bebida é um depressivo, o Espírito Santo é um antidepressivo. Ele estimula a mente, o coração, a vontade a seguir o propósito e a vida em Deus. Extraordinário. Paulo ainda continua, falando que o resultado da embriaguez é a dissolução. As pessoas que estão bêbadas, elas entregam-se a ações desenfreadas, dissolutas, descontroladas. Certa feita, eu conversando com um empresário, dono de uma loja, ele falou que teve um indivíduo, pouco atrás,
não tinha celular, não tinha nada, era foto que tinha que revelar. Ele fez uma série de compras no crediário, né, nesta loja, e bêbado foi lá e comprou tudo que podia e o que não podia. E aí, depois de alguns dias, ele volta a essa loja, porque como que ele ficou sabendo que ele tinha débito em algum lugar? É porque no dia que ele estava totalmente embriagado, ele tinha uma máquina. E aí, quando ele revelou as fotos, ele viu onde ele tinha comprado. Então, ele teve que passar em todos os lugares, consertando aquilo, a besteira que ele tinha feito. Existem muitas pessoas assim, que estão perdendo o pudor, a vergonha. Carnaval está aí, gente. A festa da carne. Deixa eu falar algo para você. Lembra das duas dimensões? Lembra que eu acabei de falar aqui para você? A espiritual e a material. Cuidado, meu irmão. Olha bem para mim aqui, ó. Cuidado para você não abrir as portas da sua carne para que o diabo entre lá dentro. Pastor, mas é só um programa de televisão. Eu vou só ver aqui quem são as campeãs. Cuidado. Cuidado. Cuidado em querer brincar e talvez você ache que é apenas uma brincadeira e que não há nenhuma conotação espiritual nisso. Existem pessoas, não sei se você, eu estava lendo isso hoje. O maior índice de nascimento de bebê no Brasil é 9 meses depois do carnaval. A gente brinca com isso, mas é uma realidade. De mães que não sabem nem quem é um pai. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Existem pessoas que buscam fugas para os seus problemas no fundo de uma garrafa. Mas esse antídoto, ele é fraco, ele é falho, ele é falso, ele é maldito, ele é artificial, uma alegria, mas não é uma alegria verdadeira. É uma alegria mentirosa. Por isso que Paulo usa uma palavra grega aqui, que envolve não apenas uma ação controlada por um homem bêbado, mas dá ideia de desperdiçar. Dissolução, Paulo está falando. Viver uma vida desprovida de qualquer coisa. É a fruição desmedida, caracterizando aqui o modo de vida de Sodoma e Gomorra. No Corinto era uma cidade terrível. Era um prostíbulo a céu aberto. E existia um termo que eles cunhavam para os coríntios, que era, no grego é corintianzestai, ou seja, viver uma vida corinta. O que Paulo está querendo dizer isso? Você vive dissolutamente. Você vive debaixo de um peso, de uma maldição. É isto que as pessoas estão buscando. Está aí espalhado para quem quiser ver a magia por trás das escolas de samba. Está aí para, hoje, com o advento do celular, está aí para quem quiser ver. Talvez você já passou lá nos rios do seu Instagram por esse vídeo. Pessoas falando assim, não, aqui abrem-se portais, aqui abrem-se novas dimensões. E você, um filho amado do Pai, quer viver debaixo disso? Eu não consigo entender. Por isso Paulo está fazendo essa contradição. Está falando que aquele que busca a embriaguez, ele vive uma vida dissoluta, mas aquele que busca o Espírito, ele busca plenitude, ele é totalmente diferente. Em vez de desonrar, diminuir, humilhar, o Espírito, ele nos enobrece, ele nos eleva, ele nos exalta, ele nos edifica, ele nos fortalece, ele nos estimula a cumprir o propósito de Deus, meu irmão. Eu fico muito tranquilo aqui em nossa igreja. Pastor, não vai ter retiro espiritual, tem que tirar esses jovens, pastor. Tirar esses jovens do mundo, meu irmão. Se o coração dele estiver no mundo, não vai ser 3 dias dentro de um sítio que vai tirar ele do mundo. Se o coração dele estiver no mundo. Por isso que Jesus não nos tirou do mundo, mas ele orou para nós, para que nós vencêssemos o mundo. Senhor, eu não peço ao Senhor a oração de Jesus para nós. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os faça vencer o mal.
Portanto, ser nova criatura é viver dentro desta ideia. Paulo, ele segue no versículo 18 do capítulo 5, e ele nos dá uma ordem. Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito. E há uma relação. Talvez a melhor tradução aqui para o texto seria: sejam continuamente cheios do Espírito. E eu vou falar um pouquinho sobre isso no decorrer da nossa mensagem. Mas há algumas verdades que Paulo vai nos apresentar aqui. E eu queria falar sobre essas verdades para você. Em primeiro lugar, vem comigo aqui, PA. Primeira verdade que Paulo nos apresenta é que ser cheio do Espírito não é uma opção, é um mandamento. Diga para quem está ao seu lado: ser cheio do Espírito não é uma opção, é um mandamento. Paulo não está dizendo: se você se sentir confortável, por favor, encha-se do Espírito. Paulo está dando uma ordem, está no imperativo. Enchei-vos do Espírito. Isso significa que não ser cheio do Espírito é um pecado de desobediência à ordem expressa de Jesus. Então, não é simplesmente: eu sou cristão, mas eu não sou tão crente como aquele. Eu sou servo de Deus, mas eu não preciso ser um xiita. Não, eu não preciso ser um pastor. Não, eu não preciso também levar tudo ao pé da letra. Entenda uma coisa: não ser cheio do Espírito é pecado. Por quê? Porque você está descumprindo a ordem de Deus, porque a ordem de Deus é imperativa, é imposta para nós: enchei-vos do Espírito. Um cristão sem plenitude do Espírito deveria ser um escândalo para nós, assim como é um escândalo para nós um crente embriagado. A plenitude do Espírito não é uma opção, mas um mandamento, não é uma sugestão, mas é uma ordem. E pesa demais a palavra do Leonardo Ravenhill para mim. Quando entrevistado, disseram para ele: o senhor escreveu o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? Ele: sim. E fizeram uma pergunta para ele: por que ainda tarda o pleno avivamento? E ele disse: porque ainda tarda o pleno avivamento, porque nós estamos vivendo muito bem sem ele. A expressa vontade de Deus para a sua igreja não é outra senão enchimento e plenitude do Espírito. Certa feita, um diácono procurou o Billy Graham para falar para Billy Graham sobre uma questão de disciplina. Ele chegou e disse: doutor Billy Graham, na minha igreja tem um diácono que faz uso de bebidas alcoólicas e chega até a ficar embriagado. E o evangelista Billy Graham, veterano como sempre, perguntou àquele mesmo diácono daquela igreja: vocês disciplinam os diáconos porque eles não são cheios do Espírito Santo? Porque Billy Graham disse o seguinte: é o mesmo pecado. Pesou para nós, né, gente? Você viver uma vida de embriaguez é pecado, mas você viver uma vida de esfriamento espiritual e sem plenitude do Espírito é igualmente pecado. Temos a tendência de ver transgressão apenas na embriaguez e não na falta de plenitude do Espírito. Não, fulano é assim mesmo, deixa assim, pastor, ele é um cristão mais fraco. Não, ele é um cristão, ele está começando agora, deixa ele assim mesmo. Não, ele é um cristão meio problemático, deixa ele desta forma. Isso é pecado, meus irmãos. Isso é pecado. A conclusão lógica é que recebemos uma ordem para sermos cheios do Espírito, e estamos pecando se nós não formos. E o fato de não estarmos cheios do Espírito é um dos maiores pecados contra o próprio Espírito. Uma das orações do grande avivamento do país de Gales foi exatamente esta: enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu, o menor dos treversos,
posso muito transbordar. A A.W. Tozer é enfático quando diz que todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo em uma porção muito além daquela recebida na conversão. E aqui está a grande diferença da IPA para outros ramos do presbiterianismo nacional. É que nós não abrimos mão da nossa teologia reformada, mas nós também não abrimos mão do poder do Espírito Santo. Dwight Lima Moody experimentou um derramamento do Espírito Santo quando andava, certa feita, no Wall Street, em Nova York. E a partir daquele dia, os seus sermões eram o mesmo no conteúdo, mas não no resultado. Porque um homem que prega sob a autoridade do Espírito Santo, as coisas acontecem. David Brainerd, missionário entre os índios peles vermelhas, experimentou um poderoso avivamento no meio da selva. Viu centenas de índios se renderem aos pés de Jesus. E eu vou ter que ler de novo, gente, vocês me perdoem. Mas no dia 8 de agosto de 1745, David Brainerd, ele escreve algo no seu diário. Deixa eu ler esse textinho para vocês aguentam? Glória a Deus. Feriado está vindo aí, irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Olha o que ele diz. Enquanto eu discursava publicamente, o poder de Deus apareceu e desceu sobre a assembleia como um vento impetuoso, o qual com espantosa energia derrubava todos à sua frente. Fiquei admirado diante da influência espiritual que toma conta quase que totalmente da audiência, não podendo compará-la com outra coisa senão a força invisível de uma poderosa torrente de inundação crescente que no seu insuportável peso e pressão levava de roldão a todo e a qualquer coisa ao seu caminho. Quase todas as pessoas, sem importar idade, foram envolvidas, inclinando-se sobre a força da convicção, e quase ninguém foi capaz de resistir ao choque daquela surpreendente operação de Deus. Homens, mulheres, jovens, idosos, que tinham sido viciados em álcool por muitos anos, e até algumas crianças pequenas, de não mais de 6 ou 7 anos, pareciam estar aflitos, devido ao estado de suas almas, genuinamente sensibilizadas com o perigo que corriam, com a maldade dos seus corações, com a miséria de estarem longe de Jesus. Não sei se ficou claro para você, mas o que David Brainerd está escrevendo aqui, nada mais, nada menos é do que um poderoso e profuso avivamento de Deus naquele ambiente. Homens e mulheres se prostrando ao chão, reconhecendo seus pecados. Crianças de 6 a 7 anos, visivelmente constrangidos pelo seu pecado, não riam, não brincavam. Isso não era chacota, isso não era balela, isso era a virtude e poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toca a vida da igreja, a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é, meu irmão? É dizer, ai de mim, estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando um crente verdadeiro vê o Senhor, ele não bate no peito e diz, olha só, eu vi o Senhor e você não. Ele tem um reconhecimento da sua fragilidade, do seu pecado. Quanto mais uma igreja se aproxima de Deus, mais ela tem convicção de que ela é pecadora, miserável, que carece da bondade e da misericórdia de Deus. Segunda verdade que Paulo nos apresenta, a ordem não é para alguns, a ordem é para todos, enchei-vos do Espírito Santo. Por favor, diga para quem está ao seu lado, a ordem é para todos, enchei-vos do Espírito Santo.
O verbo aqui não é só imperativo, mas ele também é plural. Esta ordem é endereçada à totalidade da comunidade cristã. Ninguém dentre nós deve ficar bêbado. Todos nós, porém, devemos ser cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito não é um privilégio para a elite, mas uma possibilidade para todos aqueles que nasceram de novo. Você lembra de Joel, do profeta Joel, da promessa do Espírito Santo? Derramarei, diz a palavra, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Portanto, o Espírito Santo não é o privilégio para alguns internados, para alguns qualificados, para aqueles que têm acesso a altares e a ambientes. Não, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre todos. Curtis Vaughan diz que a experiência da plenitude do Espírito Santo não deve ser encarada como excepcional, nem como prerrogativa de alguns poucos privilegiados. Ela é para todos. A ordem divina foi insofismável: enchei-vos. Isso significa que a plenitude do Espírito não é para uma ordenança, para um grupo seleto na igreja, para todos aqueles que nasceram de novo. Deus quer encher você do Espírito Santo, meu irmão. A plenitude de Deus quer inundar a sua vida, te tirando do comodismo, te levando até uma experiência maior, melhor e superior com o Espírito. A plenitude do Espírito não é apenas disposição de todos os salvos, mas também é uma ordenança, sem exceção, sem acepção de pessoas. Todos aqueles que nasceram de novo devem ser cheios do Espírito Santo. Você deseja ser cheio do Espírito Santo essa noite, meu irmão? É o Espírito Santo que põe medo para baixo, que quebra as barreiras. Mas aí, em terceiro lugar, Paulo nos apresenta que a plenitude do Espírito não é uma experiência ocasional, mas é um estilo de vida. O verbo aqui está na voz passiva, ele diz, o sentido é: deixai o Espírito encher vocês. Portanto, não sou eu que pego o Espírito e bebo ele. Estou me enchendo. Não. É o Espírito quem vem, é uma manifestação de fora para dentro. É o Espírito quem sopra, ele quem manifesta, simplesmente pelo fato dele ser Deus. Simplesmente pelo fato dele ser livre, dele ser soberano e dele fazer tudo conforme o conselho da sua vontade. Essa expressão pode ser parafraseada assim, olha: deixe que o santo, que o selou, que o santificou, envolva-os, de tal maneira que vocês sejam vasos imergidos na sua corrente pura e cristalina. Permitam que o Espírito Santo inunde a vida de vocês. Fechem as brechas, fechem as portas para a ação maligna na vida de vocês. Não deem lugar para que o diabo comece a ganhar campo dentro do lar, dentro da mente, dentro do coração de vocês. Entregue-se ao Espírito sem reservas, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para que vocês nele estejam abertos para receber sempre a dádiva da vida que vem dele. Ninguém pode encher-se a si mesmo, meu irmão, do Espírito. Nenhum homem pode soprar sobre o outro. Isso é plenitude do Espírito. O sentido não é quanto mais do Espírito nós temos, mas o quanto mais do Espírito o Espírito tem de nós. A questão não é eu tenho mais do Espírito do que você. A questão é: o Espírito tem mais de mim. Eu me entrego mais, eu me devoto mais, eu me envolvo mais, eu busco mais. Deixa eu caminhar para a última verdade.
Quarta verdade que Paulo nos apresenta aqui eu encerro a minha palavra esta noite. Apenas corações vazios. Olha bem para mim aqui. Apenas corações vazios podem ser cheios do Espírito Santo. Entendeu? Apenas corações vazios podem ser cheios. Porque se existir algo já ocupando o seu coração, ele não vai. Por isso não é um processo somente de encher-se, mas também de esvaziar-se. Eu preciso me esvaziar para que Deus possa me encher. E aí o que eu tenho que me esvaziar? Eu desafio a qualquer um aqui essa noite, desafio qualquer um, ser cheio do Espírito Santo e ele tentar tomar uma cerveja. Desafio qualquer um aqui. Desafio não é uma questão de cultura, não é uma questão de testemunho, é uma questão de enchimento. Por isso eu me esvazio de mim mesmo, da minha vontade, do que eu acho, do que eu penso, do que eu vivi, das minhas experiências passadas, de como me ensinaram a ser crente. Eu me esvazio para que o Espírito me encha. Então, muito embora a plenitude do Espírito seja uma ordem de Deus, somente o próprio Deus pode nos encher do Espírito. E para sermos cheios do Espírito, é preciso primeiro esvaziar-nos do pecado que tenazmente nos assedia. É tampar as brechas, é desligar a televisão, é pular os rios. Meu coração, minha casa, minha família não tem espaço para isso. Estou falando, vou continuar falando. Cuidado. Ah, pastor, mas aqui tem isso aqui porque tem gente da minha família que não é crente, então eu compro, não é nem para mim, é para eles. Entrou dentro da sua casa, meu irmão, segue a sua ordem. Ah, mas vão ficar chateados comigo. Nem vale a pena cultivar relacionamento com gente assim. Fica esperto. Ah, mas estou fazendo isso aqui porque tem uma galera da minha família que... Não. Aqui na minha casa não. Aqui quem manda sou eu. Vai tomar suco e guaraná como todo mundo. É uma questão de posição. É uma questão de dizer, não, eu não vou abrir mão dos meus valores. Não, eu estou aqui, o pessoal pediu para jogar uma bola aí, mas só que para jogar bola tem que vestir de mulher, então carnaval já sabe como é que é, né? Então a gente faz uma peladinha aí dos homens vestidos de mulher. Como é que você quer ser cheio do Espírito se o seu coração está cheio disso? Se quem comanda a sua vida são prazeres temporais, assim como o álcool era naquele tempo, e é ainda até hoje. Por isso eu preciso me esvaziar, para que Deus tenha espaço para me encher. O nosso desafio essa noite é tomarmos uma posição ao lado de Deus, e parar com esse negócio de não tem nada a ver, porque isso está levando muita gente para o inferno. Está matando muita família, está tirando muito jovem da igreja, está afastando muita gente dos braços de Jesus. Somente os vasos vazios podem ser cheios. E enquanto nosso coração for como vasilhas vazias, o Espírito Santo jamais deixará de jorrar e de nos encher da plenitude. Lembra do profeta no Antigo Testamento? Tem azeite. Tem botija? Tem. Acabou a botija? Deixa eu pegar. Pega aí, vizinho, vem cá atrás. E começou a derramar azeite. O azeite acabou?
quando acabou o espaço. O azeite cessou quando acabou a botija. Você vai receber mais de Deus o quanto você estiver disposto a receber. Enquanto tiver vasilha no seu coração, enquanto tiver azeite, enquanto tiver disposição em você em receber, Deus tem óleo para derramar. Deus tem Espírito para poder nos enviar. Você está cheio do Espírito? Esta não é apenas uma ordem. Essa é a nossa maior necessidade. Sem a plenitude do Espírito, nós caminharemos trôpegos, em vez de fazermos uma jornada segura. Sem a plenitude do Espírito, nós faremos muito esforço para termos resultados pequenos. Sem a ação, sem a plenitude do Espírito, nós viveremos agarrados às coisas da terra, mas não nos deleitaremos nas glórias do céu. Sem a plenitude do Espírito, nós perderemos a alegria da comunhão, da adoração, da gratidão, do serviço, mas viveremos em aberto conflito uns com os outros. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para nunca mais. Por isso que está na ação contínua. Enchei-vos, enchei-vos, vão se enchendo a cada dia, vão caminhando, vão conquistando, vão galgando. Pastor, lá atrás, na minha juventude, eu fui cheio do Espírito Santo, eu senti algo que eu nunca senti. Deus quer restaurar isto na sua vida agora, em nome de Jesus. Fomos selados de uma vez por todas, isso é fato, mas temos uma necessidade todo dia de sermos cheios. Você está cheio do Espírito Santo?